Com certeza você conhece alguém com uma história parecida com a da nossa convidada de hoje. Na pandemia, ela viu seu negócio ruir, era uma agência de viagens. Então, ela começou a trabalhar como copywriter. O negócio cresceu tanto, fez tanto sucesso, que ela criou a escola de copy, que já formou mais de 600 pessoas no mundo todo. Ela é a rainha do copy, é a Marisa Carlos. Olá, Olá, Marisa, seja muito bem-vinda. obrigada pelo convite. Pá, é sempre fixe ouvir as outras pessoas assim a falar de nós. Uma pessoa fica tipo, uau, quem é esta pessoa? E afinal, Sim, a gente às vezes não se dá conta da nossa história, Mas como é impactante. é verdade, nós estamos tanto a viver o dia a dia que uma pessoa se esquece de onde é que começou, como é que começou, de onde é que veio. É estranho, é sempre estranho. E, falando em começar, tu não trabalhavas com marketing, não sabia, não percebia nada disso. E por que decidiste, vou ser copywriter? Escrevia já bem? Como que era? Então, há sempre aquela coisa que as pessoas dizem, pá, faz porque tu fazes mesmo muito bem. E no meu caso sempre foi escrever. A minha mãe, ela, quando eu era assim muito pequenina, os miúdos normalmente eles vão ao supermercado e eles dizem, eu quero um carrinho, eu quero uma boneca, às vezes fazem birras. E eu sempre pedia livros à minha mãe, ou seja, eu nunca me conheci sem ter um livro debaixo do braço. E eu acho que isso também levou depois a este meu gosto pela escrita. E na altura da pandemia, pronto, quando o outro negócio estava a ir ao charco, que é mesmo assim, eu quis sempre foi criar alguma coisa que fosse online, porque eu queria continuar a ter a mínima liberdade que eu tinha lá e, se possível, adicionar também uma liberdade geográfica, porque eu, na minha agência de viagens tinha uma morada fixa, tinha um horário fixo para cumprir e eu não queria exatamente isso. Eu, se quisesse viajar, eu queria viajar. E então andei à procura de coisas e encontrei na altura um livro do americano, Donald Miller, e foi a partir daí que eu comecei a perceber, epá, calma, que afinal a parte da escrita realmente pode vir a dar dinheiro. Eu já tinha tido algum contacto com o marketing em 2013, porque eu saí da universidade, eu fui logo criar um negócio, logo. Eu claramente não tenho perfil para trabalhar para as outras pessoas. E depois, pronto, a vida foi acontecendo, etc. Então já tinha uma mínima noção, mas online é onde está tudo, as pessoas estão todas agarradas ao telemóvel, tinha que haver alguma forma de fazer dinheiro desta maneira. E depois, quando encontrei o livro, foi do género, não só a maneira de eu ganhar dinheiro em casa, como inclusive eu posso fazê-lo com uma coisa que eu adoro fazer. Então, pá, all in. Sim, eu já li esse livro do Story Brand. Isso, exatamente. Eu adorei também, realmente é muito bom. Aquela historinha, nesse livro ele ensina uma estrutura muito boa. Eu vi até que tu tens um certificado, acho que eu vi no teu Instagram isso. Sim. Aí fez um curso depois, deu continuidade? Fiz, ou seja, foi em 2024, se não me engano, já não me lembro exatamente, mas eu passei pela certificação, foi na altura, foram $10.000. Eu lembro-me que consegui pagar isso, foi do género, ok, eu já venci na vida, porque $10.000 ia-me parecer ridículo pagar no início, não é? Mas eu paguei a certificação para conseguir mesmo passar pelo processo todo, passar não só por aquilo que o próprio livro ensina, mas ir um bocadinho mais a fundo, porque acho que depois é isso que acabam de fazer os cursos, acabam de fazer as mentorias, nós pegarmos na estrutura, que obviamente no livro está bastante bem estruturada, mas ir mesmo ao all-in, tentar perceber como é que aquilo se aplica ao nosso negócio. Sim, exatamente. E o livro ele mesmo fala, esse livro tem um site que você pode ir lá e fazer a estrutura, ele conta parte por parte. Recomendo para quem quiser, realmente é muito bom. E muito fácil muito fácil. Aquilo como é tudo estruturado, tem um passo a passo, não é? Obviamente, ao início, uma pessoa fica assim um bocadinho overwhelmed, mas depois é uma estrutura e um processo muito fácil. E ele conta casos reais de clientes, é muito interessante. E muita gente, tu disseste que falava, escreve bem. Eu já falei para amigos, por que não trabalhas com copywriter? Porque tu escreves tão bem e a pessoa não sabe o que é. Pois. Ou acha que só tá atrelado à agência de publicidade. Então, explica o que é um copywriter. Ok. Eu acho que a melhor maneira de explicar o que é um copywriter, como tantas outras profissões, é não usar o termo. Então, fazer alguma coisa do género. Olha, estás a ver aquelas publicidades que tu vês na televisão, que ouves na rádio, que às vezes até vês em outdoors lá fora, e tu pensas, pá, isto é mesmo incrível, e antes de pensares isto é um anúncio, isto é uma publicidade, tu pensas, isto é mesmo incrível, eu adorei. Pronto, quem escreveu isso tudo foi um copywriter, foi uma pessoa que teve que pensar numa narrativa, foi uma pessoa que teve que pensar numa emoção que ela queria que fosse gerada da outra pessoa. E é isso que faz um copywriter. Ele não só escreve um texto técnico, aliás, nem é nada disso que ele faz, ele escreve um texto com o qual as pessoas se vão relacionar. É essa a principal diferença entre um copywriter e outro escritor qualquer.
Sim, exatamente. A escrita foi uma das áreas mais influenciadas pela IA, que consegue ajudar muito, a inteligência artificial ajuda muito. Sim. Quais as formas que você encontra, que você usa a IA, que você acha que a IA otimizou essa questão do copywriter? Ok. Eu acho que, por acaso, é interessante. Obviamente, pronto, quando me perguntam para falar pelo tema, quando me pedem para falar pelo tema, eu digo sempre, a inteligência artificial vai ser sempre tão inteligente quão inteligentes nós conseguirmos ser naquilo que nós fazemos. Ou seja, um bom copywriter consegue utilizar a IA de uma forma brutal, um mau copywriter vai conseguir utilizar a IA de uma forma muito menos brutal. Ou seja, possivelmente vai trair aquele texto robótico que uma pessoa não está a ver. Em que é que eu uso a inteligência artificial na prática hoje? Não é tanto para escrever, ou não é para escrever apenas. É mais para tentar perceber, ok, eu já tenho este tema sobre o qual eu quero escrever, por exemplo, para o meu próprio Instagram, eu tenho montes de coisas criadas, e eu não preciso estar sempre a inventar, eu não preciso estar sempre a criar do zero. Eu posso simplesmente utilizar a inteligência artificial para me ajudar a ter sempre um histórico de tudo aquilo que eu tenho, para me ajudar a perceber o que é que pode ter mais potencial para eu falar neste momento, tendo em conta o contexto atual da economia, dos tempos que estão a surgir, de perguntas que entretanto me vão chegando por e-mail. Então eu utilizo aquilo quase como se fosse uma espécie de um assistente, para ele me dizer, olha, é sobre isto que tu tens de falar agora, este é o melhor tema para fazer, isto não está em concordância com o que tu disseste há 2 anos, atenção que tu tens de mencionar este tipo de coisas. Ou seja, ele é uma espécie de um conselheiro e muito menos um escritor. E eu acho que essa é a maneira mais inteligente de o utilizar, efetivamente, porque quando nós pedimos a uma IA para escrever, por muito melhor que os prompts sejam, ela vai sempre fazer um reset àquilo que é a estrutura normal que a inteligência artificial usa e que nós não gostamos. Às vezes tem as travessões, ou tem emojis a mais, e às vezes tem um espacinho aqui. Epá, é o terror. Eu fico irritada, assim, eu vejo que hoje em dia as pessoas pedem para a inteligência artificial escreverem qualquer coisa. Exatamente. Yeah. E eu fico irritada, porque eu não aguento aquele não é sobre, aquelas frases de efeito, que não tem sentido nenhum. Você olha assim, não tem sentido nenhum. E realmente as pessoas acham a inteligência artificial como um fim, mas é um meio, sim. E eu vejo pessoas grandes, até perfis grandes, que usam, que você vê que a pessoa não passou, não humanizou aquilo, nem um pouco. E eu ia perguntar justamente isso, o que a inteligência artificial atrapalha no copywriter? Sim, eu acho que atrapalha a partir do momento que nós deixamos de escrever. Por acaso é interessante, que ontem eu estava a dar uma mentoria, e um dos meus mentorados, e ele disse, epá, eu acho que já me esqueci como é que se escreve. E quando chegamos a esse ponto é tipo uma red flag, porque não é suposto aquilo fazer por nós. Reparem, eu também dou aulas de marketing digital numa universidade aqui perto, e uma altura eu estava mesmo chateada porque eles estavam literalmente a fazer copy-paste da inteligência artificial. E eu lembro-me de vir para casa, tipo, mesmo chateada, como se fosse a minha vida, atenção, pronto, não era nada a minha vida, mas não interessa, eu fico chateada. E eu estava no carro e estava a pensar, porra, eu estou a formar papagaios, só pode. Tipo, pessoas que repetem o que os outros dizem, não têm pensamento crítico, não fazem nada. Estou a formar papagaios, não pode ser. E eu acho que todos nós somos papagaios em todo o lado a partir do momento que fazemos um copy-paste, porque não estão ali as nossas ideias, não estão ali os nossos valores, não está ali a nossa forma de pensar. E se nós estamos a delegar tudo a uma ferramenta, seja ela qual for, qual é que vai ser o nosso papel no meio disso tudo, não é? Ou seja, nós estamos a criar aquilo que nos vai substituir, mas depois ainda ficamos revoltados porque nos está a substituir. Então há aqui uma cena mesmo muito estranha e acho que no fundo nós temos é que perceber que essa não é a forma mais inteligente de o utilizar, vai ser a forma da maior parte das pessoas o utilizar e é precisamente por isso que nós podemos utilizá-la como uma vantagem. Se nós conseguimos perceber que aquilo é um assistente, que aquilo nos consegue gerar 50%, 60%, 70% do copy feito e que tem tudo a ver com a forma como nós estruturamos os pedidos, como nós estruturamos a própria informação e muito menos como simplesmente pedir alguma coisa e esperar um output brilhante. Exatamente, eu acho que ajuda, por exemplo, quando eu demorava um tempão para escrever um texto no português de Portugal. Hoje em dia eu já escrevo no português do Brasil e peço. Mas eu fico preocupada até na educação. Por exemplo, médicos estão sendo formados pedindo ali para a inteligência artificial fazer o texto. Eu acho que um desafio grande da educação hoje em dia é fazer com que os alunos pensem e elaborem seus próprios pensamentos e tenham uma visão crítica. Eu acho que também para as crianças, enfim, vai ter que ter uma mudança muito grande no ensino. Sim, completamente. Porque tem que fazer. Esses dias a minha filha pediu para eu fazer uma apresentação para ela do que eram os seres vivos.
E é fantástico, porque eu pedi para o ChatGPT criar umas imagens de seres vivos, e é muito fácil, porque se fosse hoje antigamente, eu ia ficar um tempão. Eu pedi para o ChatGPT, que falei, vamos fazer um jogo. Aí eu pedi para o ChatGPT criar uma imagem de uma sala com alguns seres vivos e as crianças teriam que apontar. Então é muito fácil hoje em dia, a gente consegue ser criativo. Mas a dificuldade é ensinar as pessoas a isso e não fazerem o copy-paste. Exatamente. E eu acho que a questão do copywriter, muita gente hoje em dia deve pensar, eu não preciso de copywriter porque eu vou usar o ChatGPT. E não é assim, é muito diferente o copywriter. Totalmente diferente. Aliás, o papel do copywriter, eu acredito que sempre foi esse, mas não era visto da mesma maneira. Por exemplo, o copywriter, se é a pessoa que controla a narrativa de tudo, ele tem sempre que ter um papel de estratega, ou estrategista, não é? Ele tem sempre que ser o maestro da coisa, ou ele tem pelo menos que estar ao lado do maestro. Porque se ele não estiver, não é a narrativa que lidera tudo. E sempre que a narrativa liderou, foi quando as marcas venceram. Exemplos muito práticos. A Apple venceu porque ela tem uma boa narrativa desde o dia zero. A Coca-Cola venceu porque ela conseguiu construir essa narrativa. Não foi do dia zero, mas conseguiu construí-la. E então, marcas que têm boa narrativa, essas vão ser sempre as marcas que vão perdurar. Então, o papel do copywriter, ele está, de certa forma, a mudar um pouco de ser só a pessoa que pensa naquilo e escreve, e ser a pessoa que realmente orquestra tudo aquilo que vai acontecer e depois vai conseguir delegar o trabalho ao gestor de tráfego, porque, olha, era porreiro mesmo nós temos uma campanha onde isto acontece e esta é a parte da narrativa, onde isto acontece, esta é a parte da narrativa. E só é possível acontecer se ele, obviamente, também tiver as suas próprias ferramentas e conseguir evoluir-se ao ponto de entender que ele agora é um estratega e não é só a pessoa que recebe o input, siga a escrever, bora, siga para mim. Tu falaste isso, eu lembrei que no Story Brand, ele conta que o Steve Jobs, ele parece que ele trabalhava na Apple, saiu, foi trabalhar na Pixar e voltou para a Apple. E quando ele voltou, a Apple deu um boom, porque ele aprendeu ali a contar histórias. É isso, até no meu curso de comunicação, no Sua Voz, Sua Marca, eu falo, tem justamente a parte do storytelling, que eu conto, que para a pessoa poder se conectar e criar conexão, ela precisa saber contar histórias. E tu falaste do papel de estrategista, o copywriter ele é fundamental no pitch de vendas, na hora de escrever um pitch de vendas. E o que precisa, dar uma dica, assim, o que precisa fundamental ter num pitch de vendas? Ele tem que ter realmente uma história. Um pitch de vendas, eu sei que a maior parte das pessoas estava a esperar, um gatilho mental, não é nada disso, nada disso. Tem que ter uma história. A história em si, se nós a conseguirmos contar e se nós a soubermos contar, e toda a gente sabe contar histórias, isto é uma coisa que está inata para nós, não é? Nós é que às vezes ligamos o chip do vendedor e parece que nos atrapalhamos todos, mas desde que nós estejamos a contar essa história vai correr tudo bem. As histórias em si, elas já têm todos os gatilhos que é suposto ter, porque existe ali um momento de tensão, existe um momento em que nós não sabemos se vamos conseguir ou vamos deixar de conseguir, que é exatamente o que a pessoa está a pensar antes de comprar o que quer que seja, não é? Existe um momento em que nós mostramos como é que nós tomamos essa decisão, qual é que foi a base para essa decisão. Existe um momento do salto de fé, que tem sempre que existir numa boa história. E existe um momento em que nós chegamos ao fim e ou resultou e foi incrível, ou ainda não está incrível, mas está a resultar. E no fundo é isso que as pessoas querem. Nós queremos sempre o final feliz, ou pelo menos o caminho para o final feliz, mas nós também queremos perceber que existe um momento de tensão. Eu acho que há muitos pitches de vendas que estão ainda a ser construídos com muita base na urgência, no gatilho disto e no gatilho daquilo, e esquecem-se simplesmente que nós somos bons a ouvir histórias. E quando nós temos uma boa história, as pessoas continuam connosco até ao fim. Nós neste momento temos a escola de copy, já fizemos sociedade, por exemplo, noutros projetos de assistência virtual, por exemplo, e há pessoas que me conheceram através desse projeto e que hoje estão na escola de copy. E no caso, às vezes nem sequer lhes interessa, que são coisas completamente diferentes, eu acho que são complementares, mas é tipo, eu se vou aprender alguma coisa, tem que ser com a Marisa, porque é a história da Marisa com que eu me relacionei. Então nem sequer procuram outras coisas. E esse é o tipo de clientes que nós queremos para a vida, não é? São pessoas que ficam connosco 3 anos, 10 anos, 15 anos, o que quer que seja. Então é sempre a questão da história. Como é que nós vamos humanizar-nos a nós enquanto experts, não é? Como é que nós estamos a humanizar o nosso próprio pitch? E como é que nós estamos a mostrar à outra pessoa que está do lado de lá que isto não é impossível? Eu ainda foi esta semana, fiz um post no LinkedIn que foi, não sei por que raio, mas nós estamos sempre à procura da pior história da nossa vida, a história mais dramática. Eu até comecei mesmo a dizer assim, tipo, a história mais dramática que eu tenho na minha vida é ter ficado com 50 mil euros em dívidas. Quem é que se relaciona com isso? Uma pessoa em 1000. Porque não é assim, nós temos que falar histórias e contar histórias para as pessoas comuns. Nós temos de falar sobre como é que aquela ida à mercearia nos trouxe um insight.
como é que estar presa no trânsito e mandar vir com alguém teve impacto ou pode ter impacto na nossa vida, no nosso negócio. Pá, desde que esteja tudo construído nessa base, e daí é que vem a questão da narrativa, qualquer pessoa consegue vender qualquer coisa. Sim, exatamente. E tu falaste agora do assistente virtual. Começaste o copywriter com isso, com uma agência de assistente virtual. Queria que explicasse agora, tem a escola de copy, trabalha como copywriter também? Certo, ou seja, neste momento é só isso mesmo. Não, ainda trabalha como copywriter ou só tem a escola? Não, eu neste momento tenho só a escola e faço alguma consultoria a nível de copywriting. Sim. Só não, porque tem muitos alunos. Sério. E como funciona? Como que foi esse projeto? Da onde surgiu a ideia de ter uma escola e formar? E como funciona? É tudo online? Tudo online. Nós fazemos muito pontualmente formações presenciais também, mas maioritariamente é online, até para continuar a garantir aquela questão da liberdade geográfica que eu quero. Mas onde é que surgiu? Olha, na verdade foi um bocadinho da Hotmart, digamos, ou seja, eu era a única pessoa, tanto quanto eu sei, nessa altura, que no Instagram falava sobre copywriting, abertamente, copywriting, storytelling, tinha lançado aquilo que era um MVP de uma mentoria em storytelling também, e na altura essa mentoria estava a ser vendida pela Hotmart e eu acabei por criar ali algum tipo de ligação com uma das pessoas que representava a Hotmart aqui em Portugal, Espanha. E essa pessoa chegou mesmo a abordar-me e disse, olha, porquê é que nós não criamos uma escola de copywriting? E na altura até foi a própria Hotmart que investiu na criação da escola de copy comigo e pronto, surgiu assim no final de 2021, felizmente com o apoio deles também. Pá, e foi muito interessante porque o facto de ser outra pessoa a dizer isso, não sei o quê, para mim, foi uma questão de validação muito grande. Tipo, ok, há aqui muito mato para desbravar, porque em 2020, 2021 ninguém sabia o que era isto. Se ainda hoje as pessoas não sabem. A escola surgiu em 2021. Foi, exatamente. Foi lançada no final de 2021. E, pá, foi surreal ter uma pessoa a vir ter comigo a dizer, opá, és tu que nós queremos ter como maior referência aqui em Portugal. Isso tornou. E é verdade, é verdade. Muito bom. E quem pode entrar? Qual o perfil da pessoa para entrar? Qualquer pessoa pode ser copywriter, pode entrar na escola? Eu digo, qualquer pessoa pode e nem todas as pessoas podem. Qualquer pessoa pode no sentido em que, pá, desde que tu tenhas um computador, tu gostes de escrever e não te importes, obviamente, de fazer o percurso, qualquer pessoa pode ser. Agora, há muita gente que acha que quer e depois não quer, desiste à primeira tentativa. Ou há pessoas que, mas eu não tenho um computador e eu não quero estar num computador. Não há hipótese, vais ter que ter um computador. Essas coisas, ganhar dinheiro com um telemóvel não funciona. Mas qualquer pessoa pode efetivamente ser. E eu, neste momento, estou a atender 3 perfis de pessoas que entram na escola de copy. O primeiro é aquela pessoa que nem sequer sabia desta possibilidade de ganhar dinheiro a escrever online, que era a Marisa 2020, no caso, e essas pessoas têm mesmo têm muito conteúdo gratuito, têm inclusive um curso gratuito sobre como é que elas conseguem arranjar o primeiro cliente. Depois, quem entra para a escola de copy são pessoas que querem transformar isto num full-time ou já estão a trabalhar com marketing e precisam de melhorar as suas competências, porque a escola de copy, uma das coisas que nós conseguimos fazer no ano passado, em 2025, foi certificar. Ou seja, neste momento nós damos mesmo formação certificada pela DGERT, que é uma super entidade aqui em Portugal, não é? E isso também valida muito daquilo que nós fazemos. Então, temos estes 2 perfis. E depois temos o nosso acompanhamento mais personalizado, que é para quem quer ultrapassar os 2.000 euros por mês e literalmente profissionalizar isso, que é assim que se chama o nosso acompanhamento. Aí já tem que ser pessoas a faturar entre 1.000 a 1.500 euros por mês, porque senão também não faz sentido. Sim, muito bom. E como é que as pessoas podem te encontrar a escola de copy? Deixa aí seus contatos agora. Boa. Então, no Instagram, acaba por ser onde eu sou assim mais ativa, portanto, @escoladecopy.pt. Podem simplesmente também ir à internet e procurar por Escola de Copy, porque certamente vão ser inundados por muita coisa. E se não forem, eventualmente vai aparecer um anúncio. Qual a duração do curso? O curso é todo online. Qual a duração? Olha, a escola de copy ela é aberta, não tem início nem fim. Aquilo imagina uma universidade. A universidade normalmente tem cursos tipo línguas e economias, mas nós temos uma universidade, mas é de copywriting. Tem o curso inicial, esse tem a duração de 15, 30 horas, depois as pessoas vão vendo como é que o conseguem fazer, e depois há mesmo cursos para e-commerce, para email marketing, para web copywriting. Porque a pessoa já entra e já consegue começar a ganhar dinheiro rápido. Exatamente. O objetivo é mesmo esse. Inclusive, quando as pessoas entram, elas têm um onboarding de 60 dias, elas preenchem um formulário, nós percebemos se elas estão numa fase inicial ou se estão um bocadinho mais avançadas e nós dizemos, olha, se estás nesta fase mais avançada, então é por aqui que tens de começar. E não sei o que é. Então ela vê as aulas e siga a ganhar mais clientes. Se está a começar, olha, é por aqui que tens de começar. E tem logo um desafio de 60 dias de perfeição. Tá ótimo. Olha, muito obrigada. Adorei, Marisa. Obrigada eu. Foi muito bom. Vamos fazer um brinde aqui. Olha, então assinem o canal, sigam a Escola de Copy
e aprendam muito, que copywriter realmente é uma profissão muito boa. Eu acho que, na verdade, toda a gente pode aprender a escrever melhor. Fácil, exatamente. E é daquelas valências que nunca vai ficar para trás. Qualquer Sim. pessoa precisa sempre de escrever, nem que seja os votos de casamento. Boa! Então, obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada.